evidência esteja presente na vida do professor Alessandro, porque realmente ele não é apenas, né, um teórico de discurso, né? Ele é aquele que realmente viabiliza, né, algumas práticas no campo da política, no campo da militância, com relação a materializar esses ideais, a materializar esses conceitos, isso que faz efeito na vida das pessoas. Freire defendia muito isso, né, de que essa palavra ela tem que se virar verbo vivo, né, ou seja, ela tem que virar prática para impulsionar o processo de transformação e culminar na mudança, né, das pessoas, da realidade. Então, vamos da vez e voz, né, a presença do professor Alessandro aqui conosco. Gravação iniciada. Isso, nesse momento, está na vitrine Pedagogia do Oprimido, né, de Paulo Freire. O professor Alessandro tem, nesse primeiro momento, um momento alargado, né, de 60 minutos, 1 hora, para dialogar conosco sobre essa obra, e depois a gente abre esse diálogo para quem está na sala, de forma bem, assim, democrática, como tem sido a nossa disciplina, né, esse movimento dialógico presente, que é muito da identidade dessa disciplina. Então, professor Alessandro, seja bem-vindo ao nosso espaço virtual e humano. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu já estou aqui tendo que avisar a Andressa que ela vai ter que fazer várias edições nesse vídeo, porque eu costumo misturar minhas falas sérias acadêmicas com muita bobagem. Não, então vou lá começar com uma, né? Sim. Depois desses elogios todos, eu já estou aqui todo molhadinho. Vocês não sabem o quanto Adoro. Eu fico aqui emocionado, né? Dá um escorrimento assim por dentro, uma coisa maravilhosa. Porque, assim, eu tenho uma brincadeira, as pessoas vão achar terrível, eu tenho uma brincadeira mórbida. Né? Nesses tempos que tem tanta morte, é tão chato, é tão politicamente incorreto você ficar fazendo brincadeiras com a morte. Mas eu brinco com minha morte, tá certo? Eu costumo dizer assim que tem horas que eu penso o seguinte: se eu morrer amanhã, o velório vai estar bem lotado. Tem horas que eu penso que não vai dar ninguém. Então, assim, eu já estou hoje pensando assim, se eu morrer amanhã, olha só, já tem uma galera boa, digamos assim, embelezando o meu velório. Eu brinco tanto com isso, é uma forma de eu me relacionar com a morte de maneira mais tranquila, já que a gente não recebe educação para isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu já disse para os meus filhos, digo, olha, quando eu morrer, vocês vão ter que pegar o pessoal do pau e lata e botar para fazer uma batucada durante lá a situação, porque se não for ninguém, a galera que estiver passando por perto vai dizer, opa, tem um samba ali, aí vai para lá, entendeu? Aí já faz um movimento, já faz um volume. Mas é claro que essas falas de vocês, é como eu digo, né? Deixa a gente, e aí eu vou fazer o movimento contrário, as falas de vocês me deixam muito mais vivo, né? Me deixa muito mais com vontade de viver, na verdade, né? Porque é muito bom ter colegas, né? Que com o passar do tempo a gente vai transformando numa amizade que não necessita a gente estar indo todo final de semana na casa um do outro, não necessita todo feriado a gente estar marcando uma farra, não necessita nada a não ser essa amorosidade, né? Essa identificação. Eu me sinto muito amorosamente ligado a vocês, especialmente Andresa e Matheus, pela trajetória que a gente já tem de trabalho. E ser convidado por vocês é como se dissesse, pô, vale a pena realmente a gente cultivar essa amorosidade, né? Porque as pessoas confiam na gente e nos chamam. Correndo vários riscos, né? Porque vocês, quando chamam uma pessoa como eu para vir falar sobre Paulo Freire e Pedagogia do Oprimido, vocês correm alguns riscos, como essa de eu abrir falando que estou todo molhadinho. É uma coisa terrível. Segunda edição que você vai fazer já, Andresa, além daquela do velório. Nada, eu quero desse jeito. Mas, enfim, eu quero primeiro pedir desculpas, quer dizer, depois de agradecer o convite, eu quero pedir desculpas que eu tinha planejado
de começar a nossa conversa exibindo um vídeo. Só que eu estou com um problema aqui em casa de energia elétrica, não é ainda o apagão que o governo tá sinalizando aí, mas é porque realmente caiu a fiação elétrica da minha casa e tá um corre-corre, a casa está virada pelo avesso. E aí eu ia trabalhar, eu ia apresentar um vídeo, mas posso deixar o vídeo, depois mando o link para vocês, porque acho que vale para toda e qualquer discussão que envolve o pensamento de Paulo Freire. Eu acho que se adequa muito fortemente à pedagogia do oprimido, mas eu vou deixar para vocês, é um curtazinho bem bacana, que eu gosto muito de usar, porque ele retrata o primeiro, assim, ele provoca a discussão da primeira questão que o Paulo Freire traz no livro Pedagogia do Oprimido, que é o medo da liberdade, né? Mas ainda antes de falar sobre o livro, como a Andressa falou que tem muita gente na estiga de discutir Paulo Freire por conta dos 100 anos e que estava querendo participar mais dessas atividades que o IF está promovendo, eu vou fazer uma propagandazinha. Esse projeto que eu coordeno, que foi falado aí pelo Matheus, o projeto EJA em Movimento, a gente tem um grupo do WhatsApp que é bem grande, inclusive a gente está migrando para o Telegram, porque tem gente demais e não cabe mais quem quer entrar. Né, o WhatsApp ele limita a 256 pessoas, então a gente já está no limite, a gente está indo para o Telegram para ver se garante que todo mundo que queira entrar, entre. E esse grupo, ele gerou um outro grupo, vamos dizer assim, deu cria a um outro grupo, que é um grupo que está organizando os cafés com Paulo Freire. Então, todo mês a gente tem um encontro, isso começou em abril, se o espírito não me engano, é a verdade, não me mente, abril. Começou em abril, e aí todo mês a gente tem um encontro do café. Normalmente são as terceiras sextas-feiras, salvo engano. E nesse café com Paulo Freire, nesses cafés, a cada mês a gente discute uma questão, uma temática, ou uma obra, ou convida alguém que tem uma imersão, né, em Paulo Freire para fazer uma discussão, ou uma experiência, né? Já estamos de olho em você, Zé Matheus, se ligue, tá? Então, assim, a gente faz isso. Então, assim, a galera que estiver interessada também, né, pode acessar, tem um monte de coisa já acontecendo, né, por conta dos 100 anos, mas essa é mais uma possibilidade, acontece nas terceiras sextas-feiras à noite, né? Eu até brinco, devia ser mais café, porque é de noite e numa sexta-feira, tá mais para farra com Paulo Freire do que café com Paulo Freire. Mas, bom, então, como eu estava falando, esse vídeo, que eu vou deixar o link para vocês depois, ele toca na questão que abre o livro do Paulo Freire, que é o medo da liberdade, né? Aliás, tem um detalhe, né? Um detalhe que a gente esquece muitas vezes. Essa obra, A Pedagogia do Oprimido, ela tem uma potência tão grande, e, no entanto, quando ele escreveu, ele dizia que era uma primeira exposição, ele falava, isso aqui é de caráter introdutório, ele quando escreveu, ele parecia estar muito, digamos assim, inseguro, não sei se seria a palavra, e quem sou eu para falar em Paulo Freire inseguro, eu nem conheci o homem pessoalmente, mas enfim, dá uma sensação assim, olha, eu estou inseguro sobre o potencial que o livro tem, né? Mas ele estava com muita firmeza sobre o que ele tinha a dizer, né? E a primeira coisa que ele chama a atenção é do medo da liberdade. Eu vou, ao longo dessa minha fala, eu vou fazer um exercício de pensar alguns trechos da obra para ir comentando, já que a gente está numa turma de pós-graduação, então esse exercício de você fazer o comentário dialogando com o autor, que é uma coisa fundamental no trabalho acadêmico, eu vou tentar fazer isso aqui. Lembrando sempre, inclusive isso, né? Ao citá-lo, não necessariamente eu estou reverenciando.
eu estou referenciando com F de Flamengo, já sacaram qual é a minha religião, né? Com essa observação. Mas não estou necessariamente reverenciando um V de vitória, que é o que a gente espera para as próximas semanas e próximos meses no embate com esse governo fascista. A citação de alguém é para dialogar com esse alguém, né? A gente cita alguém para dialogar com ela, não necessariamente para enaltecê-la, inclusive para discordar dela. Não vai ser muito o caso aqui, mas aqui eu vou tentar aprofundar algumas questões. Então, primeiro, essa questão do medo à liberdade, o medo da liberdade, né? O Paulo Freire, ele dá o título de pedagogia do oprimido exatamente porque a primeira constatação que ele faz, e nós estamos falando aí, né, no final dos anos 60, quando ele escreveu esse texto, né, 60 e qualquer coisa, publicou em 68, ele já estava exilado, mas ele já vinha construindo, né, as bases desse escrito, né? A capilaridade, a enorme capilaridade do medo das pessoas à liberdade, o medo para com a liberdade. Ainda que ele não tenha dito explicitamente, mas um outro teórico chileno, inclusive chamado Ernesto Laclau, ele diz isso num dos textos dele sobre as ditaduras latino-americanas. A gente não pode esquecer que as ditaduras, ainda que se valessem de um aparato extremamente violento, policialesco, opressivo no sentido mais literal do termo, fisicamente opressivo, intimidatório, né, assassino, né, ela contava também com o apoio de partes consideráveis da sociedade, né? É por isso, inclusive, que o Inominável ainda encontra, né, 20% nas pesquisas eleitorais para 2022, ele ainda encontra 20% de apoio, né? É por isso que a ditadura militar levou 21 anos aqui no Brasil para ser superada, né? Então, uma primeira questão é isso, né? Por que é que parte considerável da sociedade tem um medo da liberdade, do discurso libertário, né? Das propostas libertárias, né? E aí, o nome que ele dá ao livro dele, Pedagogia do Oprimido, dá a síntese disso, porque se aprende a ter medo da liberdade. Há uma pedagogia do oprimido, porque há uma pedagogia do opressor. Há uma pedagogia que oprime, há uma pedagogia que tem em suas bases a naturalização da opressão. E uma das considerações, uma das bases fundamentais da opressão é o medo do oprimido de se libertar, né? E esse medo, ele é atravessado, né? Esse medo, ele não nasce do nada, ele é atravessado por um feixe de questões que o Paulo Freire vai abordar ao longo do texto, né? Que passa desde a própria força física do opressor até o desejo, né? O desejo do oprimido, ou dos oprimidos, daquela massa. É sempre bom a gente estar falando do oprimido não como uma pessoa individual, não uma criatura, o nosso amigo ali do lado, o sujeito da esquina, não, oprimido como uma massa coletiva. Então, nós vamos encontrar o desejo também de partes significativas dos oprimidos de, na verdade, serem opressores. O horizonte do que para eles seria a liberdade é o exercício do que o opressor exerce naquele momento, né? Exatamente, Rayane.
Exatamente. Esse documentário, Menino 23, ele é impactante. Eu trabalho com esse documentário, uma disciplina que eu tenho, que chama-se Pedagogias para a Liberdade, uma disciplina que a gente oferece na graduação, que nasceu, inclusive, 2 semanas depois da vitória do Inominável. Vitória eleitoral, em 2018. Mas voltando, então, esse medo da liberdade, ele vai se constituindo como parte integrante da cultura que dá sustentação às relações opressoras, né? Se a gente for traduzir esse medo da liberdade em situações cotidianas vividas por sujeitos das classes subalternas, né? Nós vamos encontrar, né, podemos fazer um grande painel, né, de situações, né, em que o medo da liberdade se coloca, né? Aquela mulher ou aquelas mulheres, né, que temem largar aquele marido violento, né, em razão do que a família, a comunidade do seu entorno vai falar dela, né, e que vai mobilizá-la, e pelo contrário, ao contrário de estimulá-la ao enfrentamento desse marido opressor, vai estimulá-la a se conformar com a situação, né, da mãe negra ou do pai negro, que vai dizer ao filho que ele não deixa o cabelo do menino crescer, ficar black power, porque ele pode enfrentar situações difíceis, e quando o menino tenta enfrentar, é colocado o valor que é ele se conformar em relação a isso. Eu estou falando aí, tem várias situações como essa, e quando eu estou falando isso, eu não estou, obviamente, culpabilizando esses sujeitos, né? Mas, pelo contrário, mostrando que há também nesse movimento do medo da liberdade uma determinada leitura de como o mundo está se conformando, né? Primeiro isso. Segunda coisa é que nunca esse processo de superação do medo da liberdade, ele se dá de uma forma individual. Então, é claro que aquela mulher sozinha, ela vai ter muita dificuldade para enfrentar o marido violento. Ela só consegue, de fato, operar isso quando ela sente a presença de coletividades colaborando com ela. Mesmo que essa coletividade seja a família, os filhos, ou as amigas do bairro, seja como for. É a coletividade que dá sustentação para esse enfrentamento, né? Do mesmo jeito, aquele pai ou aquela mãe daquele menino negro, se ele perceber que o filho dele terá sustentação para desfilar com aquele cabelo black power, né? Ao contrário dele dizer para o menino cortar o cabelo, ele vai efetivamente colaborar. Ele precisa ter... É preciso que na leitura de mundo dele esteja considerado, né, o sustento político para aquela opção, né? O sustento político porque coletivo. Então, isso já é um elemento que nos traz uma outra dimensão do pensamento de Freire em Pedagogia do Oprimido, que é a não individualização desses processos, né? Ou seja, o processo de libertação não é um processo em que as pessoas individualmente imersas em si mesmas, né, vão se despertando para a necessidade de superar relações opressoras. Não são processos individuais. Inclusive, tem passagens no texto dele em que ele coloca isso claramente, né? A ideia de que esse processo é um processo absolutamente individual, né, nos remete ao que ele chama de subjetivismo, né? É uma perspectiva que pensa o processo do ponto de vista do indivíduo, né? Ou pelo menos absolutizado no indivíduo. E ele entende que isso é um processo coletivo, porque a gente aprende em processos coletivos, em relações, né? A gente vai encontrar muitas vezes
colegas professores paulo freirianos que dizem, não, eu sou paulo freiriano, eu faço o processo. Aí eu estou aqui na expectativa de que cada um se conscientize. Então, eu costumo dizer que é um processo que, por mais generoso que seja, né, e é bastante generoso, é bastante importante, mas é como se o próprio processo tivesse um limite. Não, eu atuo até aqui, a partir dali é obra e graça do processo individual da pessoa, do próprio sujeito, né? E aí, quando isso se coloca dessa forma, a gente começa a perceber como há uma desconexão daquele processo pedagógico, não apenas, não vou nem falar com as questões ou com o pensamento paulo freiriano, porque ninguém é obrigado a ser paulo freiriano para produzir práticas libertadoras, né? Ele não é o único que pensa, né, processos de libertação, mas, fundamentalmente, o que a gente tem é uma desconexão do processo pedagógico, né, com a leitura sobre o mundo por parte do educador e das possibilidades de libertação que o próprio mundo coloca. E quaisquer possibilidades de libertação é resultado de entremeamentos de subjetividades organizadas em coletivo. É por isso que lá no final da pedagogia do oprimido, lá no final mesmo, lá no 4º capítulo, quando ele está falando da teoria da ação ideológica, ele fala da organização. Né? Ele coloca a organização como um elemento central. Se a gente não se organiza coletivamente, a gente não opera de maneira concreta o processo libertador, que cada um, obviamente, pode estar ali desenvolvendo, né? Então, na disciplina que eu dou uma disciplina, já falei, Pedagogia para a Liberdade, em que os depoimentos que eu colho caminham muito nesse sentido. Então, você tem ali, digamos, aquela menina que sente que está tendo uma relação, vivenciando uma relação abusiva com aquele namorado, aquele rapaz que exerce o poder masculinista e patriarcal forte na relação. Então, ela sente aquele cheiro de relação de abuso, né? Vai vivenciando, vai fazendo a leitura, mas normalmente quando ela rompe com aquilo, não é porque ela deu um estalo na cabeça e resolveu romper. Não foi a pombinha do Divino Espírito Santo que chegou tremulando na cabeça dela e pluf. Não, normalmente se dá a partir de um processo em que ela compartilha, como eu digo, o cheiro que ela está sentindo de que está vivenciando uma relação abusiva, compartilha com outras pessoas, com outras meninas, com a família, com amigas. Então, é sempre as relações com os outros, né, de compartilhamento, de coletividades, que vão gestando, na verdade, né, vão criando as condições para os processos de superação, né, das condições de opressão. Né? Eu estou falando dessas micro-relações, obviamente, porque, do ponto de vista didático, nos torna mais claro determinadas coisas, mas sem tratamento com as bases estruturais dessas relações, essas bases estruturais, elas estão fora, vamos dizer assim, dos espaços imediatos da cotidianidade, né? Estão fora, mas estão também ali presentes. Sem esse enfrentamento, a gente não dá conta, né? Inclusive, o capítulo 1º dele, eu tenho utilizado para explicar, de certa forma, eu estou terminando de escrever um artigo que eu estou falando sobre essa disciplina, Pedagogias para a Liberdade, foi tudo culpa de Matheus, inclusive, porque Matheus e o pessoal aí do IEF, o pessoal resolveu me chamar para falar sobre a disciplina Pedagogias para a Abençoa. Liberdade. Aí eu fiz uma apresentação e eu disse, não, eu tenho que escrever um artigo sobre esse negócio, porque não dá. E assim, quando Paulo Freire abre o Pedagogia do Oprimido, deixa eu só ver aqui no
o primeiro capítulo, não é um capítulo, é uma introduçãozinha chamada Primeiras Palavras, ele fala do medo da liberdade, né? E o capítulo propriamente, que é a justificativa, o primeiro capítulo, que é a justificativa da pedagogia do oprimido, a primeira afirmação que ele fala é assim: mais uma vez nós estamos como pessoas humanas. Ele escreve os homens, porque na época dele o feminismo ainda não tinha chegado na elaboração dele, então ele fala o tempo todo os homens, os homens, os homens. Tempos depois ele foi dizer que aprendeu com as mulheres, e ele, se fosse ele mudaria os textos todos e incluiria o termo mulheres além de homens. Mas, enfim, ele diz, ele fala, né, o que ocorre é que nós seres humanos, desafiados pela dramaticidade do tempo atual. O que é que ele está chamando, né, de dramaticidade do tempo atual, né? Ele vai se referir exatamente ao fato de que se instala nos humanos uma trágica descoberta de que poucos sabem de si, e ao pouco saber de si, resolvem se colocar a si mesmos como problema. E qual é o problema? O problema é como é que nós, ao invés de nos conduzirmos para processos de humanização, permitimos que processos de desumanização se instaurem, né? Porque a desumanização, ele vai dizer, é apenas uma possibilidade histórica, não é um dado, uma determinação objetiva, né? É uma possibilidade. Então, o problema que nós nos colocamos é o problema da humanização. E eu falo sobre isso no texto que eu estou escrevendo sobre o Pedagogia para a Liberdade, porque, de alguma forma, foi isso que mexeu com a gente. Eu falei, quando a gente criou a disciplina, a gente estava abatido com o resultado das eleições de 2018, né? E uma das coisas que nós nos perguntávamos é, poxa, eu quase que digo outra coisa, viu? Quase que eu digo PQP, viu, Andresa? Poxa, como é que nós chegamos a isso, né? Por que é que nós conseguimos, como e por que nós conseguimos que um bloco político tão eivado de desumanidade conseguisse mobilizar tantas multidões? Essa pergunta também foi feita pelos filósofos alemães depois do nazismo, né? Alemães, americanos, enfim, os grandes filósofos da contemporaneidade, né? A Hannah Arendt dá uma resposta, o Marcuse dá outra, enfim. Como é que nós chegamos a isso, né? E quando a gente diz como nós chegamos, se a gente não se colocar, né? E aí vou usar uma metáfora, né? Dessa ordem dos leitores, né? Dos leitores não, dos autores mais lidos. Para a gente chegar a isso, o Marx nos ajuda, né? Que é o primeiro colocado na lista aí, que a Andresa falou. O pólio de ouro, Marx. Pois é, o Marx nos ajuda porque ele nos mostra que na nossa sociedade capitalista, né, o modus operandi, né, da máquina econômica, né, ela se liga, ela se articula, né, aos processos da subjetividade, aos processos ideológicos, aos processos culturais. O Freud nos ajuda, porque o Freud foi quem revelou para a humanidade que dentro de cada um de nós existe um outro nós que a gente esconde, né? Que é o nós inconsciente, né? Ele descobriu o inconsciente. Há um nós, né? Cada um de nós temos um eu, vamos dizer assim, um eu dentro de nós. Há um eu que esse eu, ele está ali, vivo. E ele mobiliza, né? De forma na surdina, né? No obscurantismo da nossa alma, ele nos mobiliza, ele nos
coloca questões, né? Ele cria, vamos dizer assim, sentidos que no nosso plano do consciente a gente não afirma, a gente às vezes não tem nem coragem de afirmar, né? E o terceiro colocado aí na ordem, que é o Paulo Freire, ele vai dizer, esses processos, eles se plasmam em relações pedagógicas, eles se plasmam naquilo que a gente chama de processo educativo. A gente aprende essas coisas, né? A gente pode aprender, Paulo Freire nunca disse isso, né? Porque ele nunca fez um diálogo com o Freud, mas aí como eu digo, né? A gente tem que seguir aquele como é que é? Aquele conselho do Newton, né? Acho que foi Newton que falou, Isaac Newton, que dizia, aqueles que me antecederam, né, os grandes teóricos que nos antecedem, a gente sobe nas costas deles e a gente pode ver para além deles, né? Por isso que, para mim, citação deve servir para eu ver para além de quem eu estou citando. Esse é um exercício básico que eu procuro ensinar para os meus orientandos, né? A gente cita as pessoas para ver para além dele. Então, a gente sobe nas costas deles e vê além, porque não dá, eles não vão ver tudo, né? Então, assim, Paulo Freire não fez debate com Freud. Então, eu me permito, livremente, tentar botar os dois numa mesa de bar e botar os dois para conversar. E me parece que é um pouco isso. Adoro, né? bota. Tá isso mesmo. Tem que fazer esses diálogos. Pois é, o Paulo Freire, quando ele coloca a centralidade do processo educativo, né, ele está chamando a atenção para a gente de que o nosso inconsciente, Freud, o nosso inconsciente, ele aprende a ser como ele é. Ora, o que é que Paulo Freire quer dizer quando ele, por exemplo, diz que o oprimido, ele traz para dentro de si, né, o opressor, né? Quando ele fala que o processo de superação da opressão por parte do oprimido é um processo doloroso, é um parto, né? É um processo de dilaceramento da alma, né? Você dilacera, ele não usa a expressão alma, mas ele fala que é um dilaceramento. Eu que uso alma, porque estou aqui dialogando com Freud. Mas, enfim, você dilacera a sua alma. É doloroso para o oprimido, como é doloroso o opressor, a dor do opressor, né? Exatamente, Andresa, muito bem. A dor o opressor reage violentamente à ascensão do oprimido, porque é doloroso para o opressor, né, ser dilacerado pela ação do oprimido. Assim como é doloroso para o oprimido quando ele se percebe tomado pelo opressor e precisa romper com isso daí, né? O processo educativo, por isso assim que me incomoda muito quando os professores temem produzir processos conflituosos dentro de sala de aula, né? Eu já escutei muito professor dizer, olha, eu morro de medo de trazer essa questão porque ela é polêmica. Mas, enfim, se a gente não enfrenta a polêmica, se a gente não enfrenta o conflito, né, como é que a gente vai conseguir dar conta do processo reflexivo? Porque você se perceber tomado por algo e que você começa a construir dúvidas e questionamentos sobre esse algo que lhe tomava, é um processo doloroso, né? É um processo de reconhecimento de alguém que não é você mesmo, né? E esse processo, com toda a confusão que e é confuso, né? Ele é doloroso, por isso que é um parto, por isso que o Paulo Freire chama infarto, fala infarto. Porque o que é um parto, minha gente? Vocês mulheres sabem muito mais que a gente. Dentro de vocês tem uma criatura que não é vocês, né? E essa criatura nem é a mulher, mãe, nem é o pai. Então, nasce uma terceira criatura que nem é um, nem é outro, né? Traz elementos dos dois, mas não é um nem é outro, e definitivamente não é, porque inclusive a digital é diferente, não é objetivamente, né? Biologicamente não é o mesmo, e subjetivamente também não vai ser o mesmo. Então, você traz dentro de si um outro. E, no entanto, você tem que estar alimentando esse outro, que pode vir a ser, inclusive, a sua negação.
pode vir a não ser apenas diferente, mas a sua negação, né? Eu fui, em muitos aspectos, a negação total do meu pai. Eu fui e sou, em muitos aspectos, a negação total da minha mãe, né? E é doloroso para mim, e era doloroso para ele, meu pai, e é doloroso muitas vezes para minha mãe, quando os conflitos se estabelecem, porque a gente teme que o conflito nos desumanize, que o conflito nos dilacere no sentido de nos destruir. Mas o conflito ele pode nos levar para a humanização, para a construção de relações que nos faça sobrepor as causas do conflito, especialmente se as causas do conflito for relações de poder. E isso é que teme o que teme os opressores, que se pensam, né, ou que se sustentam apenas nas relações de poder, né? Vocês estão ouvindo aí uma batidinha, porque aqui em casa a história que eu falei da energia elétrica caiu e tal. Então, assim, o Paulo Freire, inclusive, ele chama atenção para algo que muitas vezes, vamos dizer assim, é meio que esquecido, ou é pouco... Esquecido não, eu acho que é pouco explorado, né? E às vezes erroneamente explorado. Vamos lá, o que é que eu estou querendo dizer aí? Qual é a questão? A questão é a seguinte, ele diz, olha, a superação das relações entre opressor e oprimido não vai inverter a lógica. Então, não vai criar, e isso mereceu de marxistas ortodoxos uma crítica dura quando ele escreveu o texto. Ele diz, qual é o desafio? O desafio é o seguinte, na hora que os oprimidos se libertarem, não deveria existir uma nova classe de oprimido, ou seja, o processo revolucionário de superação de relações de opressão não significa que os oprimidos passarão a ser opressores e os opressores, agora ex-opressores, serão novos oprimidos. Não. Não é isso, não é disso que se trata. Para Paulo Freire, a resolução desse conflito é a superação das relações de opressão. E isso não é simples, não é fácil, nem é algo tranquilo. Por quê? Porque ele coloca, né, ao instituir relações de não opressão, os oprimidos estão libertando também os opressores. Só que, e isso é o detalhe, nada garante que os opressores aceitarão essas novas relações. Por isso que é um parto, por isso que é doloroso. A reação dos opressores em relação ao processo de libertação pode ser uma reação violenta, desesperada, né? De mais opressão, né? Por isso que eu tenho me preocupado muito com esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos que ir para as ruas. Dia 3 está chegando aí, né? Eu não fui no primeiro dia, fiquei aperreado, agoniado, né? Fui no dia 26, 29, esqueci agora, mas enfim. Se a gente não for às ruas, efetivamente, se mostrar, né? Pronunciar a nossa recusa com o que está acontecendo, né? Nós vamos estar alimentando essa aderência, o Paulo Freire chama em aderência ao opressor. Os oprimidos aderem ao opressor, se ajustam ao opressor, né? Só que não altera a relação de forças, né? Se a gente não for às ruas, a gente estará reforçando essa aderência. Agora, sabendo também que indo às ruas, a gente pode mobilizar respostas autoritárias do inominável, porque ele já é autoritário. E aí vem uma outra questão, né? Há segmentos que dizem não vamos cutucar onça com vara curta, ou não devemos
polarizar, tem um debate, né, que não vamos polarizar, temos que manter a tranquilidade e tal. O problema é o seguinte, né? Esse bloco político, ele já é polarizado, ele já é cristalizado, ele já é, por essência, autoritário e antidemocrático. Então, não é aí das ruas que irá desencadear as ações autoritárias deles. Eles já estão desenvolvendo sua estratégia autoritária. Eles já estão implementando processos desumanizadores, desumanizantes. Isso vem lá desde 2016, desde o golpe de 2016. Então, esse processo ele é, de fato, extremamente complexo e doloroso, do ponto de vista de cada indivíduo, do ponto de vista macro, social, né? E é claro, nesse sentido, e aí eu vou começar a chegar aqui ao final, porque já são 10h40, a gente começou mais ou menos 10 horas, não foi? Daqui a pouco termina meu tempo. Eu acabei nem fazendo as observações com base no texto, né? Mas esse processo ele é doloroso e é complexo porque ele é atravessado de muitas contradições, inclusive contradições, vamos dizer assim, entre os oprimidos e entre os opressores. Então, por exemplo, uma das contradições é a confusão que às vezes ocorre em relação ao que Paulo Freire chama de generosidade dos opressores, né? Veja só, ele fala aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, eu estou pegando aqui uma edição, que é a 25ª, de 87, então eu não vou não adianta muito eu dizer aqui qual é a página, eu posso dizer, mas enfim, quem tiver outra edição não vai encontrar. Mas, por exemplo, na página 31, logo tem um item do primeiro capítulo que é a contradição opressores e oprimidos, sua superação. E ele diz assim, os opressores falsamente generosos têm necessidade para que sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. A ordem social injusta é fonte geradora permanente desta generosidade, que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Ele está chamando a atenção a um dos elementos que aparece no processo discursivo e político, em que setores, segmentos sociais políticos alinhados às classes dominantes transmitem uma falsa generosidade, né? A ideia de que a superação da desumanização se passa por atitudes de doação, atitudes de, vamos dizer assim, de esmolamento, né, das relações, né, de você não tocar nas bases estruturais da miséria, porque aí vem um outro elemento também presente no discurso opressor, que é o fatalismo, a ideia de que sempre existirá a pobreza e os miseráveis, portanto, já que não podemos superar isso, o fatalismo, a gente tenta alternativas remediadoras, né? Então, há um discurso de generosidade, de falsa generosidade, de falso humanismo. Por quê? Porque, na verdade, se alimenta dessas estruturas de miserabilidade, né? Para poder existir essa generosidade, esse apelo filantrópico, né? É preciso que exista as ações de manutenção da miséria, né? Do desalento, né? Ao dizer isso, de forma alguma,
eu particularmente, e acredito que Paulo Freire, nunca conversei com ele sobre isso, ele não baixou aqui em casa, então fica complicado. Mas, enfim, não se trata de você, assim, combater, né, quem faz um trabalho voluntário, enfim, quem desenvolve ações de remediação, né, o pessoal que faz, sei lá, que distribui sopa para os moradores de rua, de forma alguma, não se trata de você se opor a essas ações, mas se trata, sim, de você ter a clareza, né, de que elas são ações remediadoras, né, e num outro espaço, ou em outros espaços, você está articulado a forças sociais e políticas que efetivamente queiram dar conta daquele problema, né? Porque, certamente, se você entende que o problema é um problema pessoal, ou seja, eu vou ajudar, vou distribuir sopa aos moradores de rua para eu me sentir bem, eu me sentir em paz comigo mesmo, eu me sentir em paz com os meus santos protetores, com as entidades, enfim, com as divindades que me disseram que eu tenho que eu irei me libertar das minhas dores fazendo isso, você está resolvendo realmente o seu problema. E ao contrário de altruísmo, você está sendo bastante egoísta, né? Mas se você faz isso articulado a lutas, a espaços e ações de superação do problema, que não é seu, mas do outro, aí beleza, tá tranquilo, né? Então, a verdade, como ele diz, a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam esse falso amor, o falso amor, né? A luta para o desaparecimento das razões, né? Que desapareçam as razões, para que elas desapareçam. Então, essas contradições, elas existem, elas estão presentes, e existe também as contradições no interior dos oprimidos, né? Entre as contradições que habitam os oprimidos, para além dessa incorporação, né, das atitudes, aí eu vou usar uma expressão do Bourdieu, né, a incorporação do hábitos do opressor, para além disso, né, no sentido de valores, no sentido, há também a incorporação no plano pedagógico, né? No plano pedagógico, nossa, isso é muito, muito forte, né? Eu tenho, muitas vezes, e assim, quando o Paulo Freire ele começa a enveredar por esse caminho, né? Ele discute isso no capítulo 2º, que ele vai discutir a educação bancária, propriamente dito, e no capítulo seguinte, o capítulo 3º, em que ele começa a propor o processo dialógico. Mas, vejam só, né? Ele diz assim, vejam comigo, ele diz assim, cadê? Tá aqui. Para a concepção bancária, né, a consciência em sua relação com o mundo, esta peça passivamente escancarada a ele. A consciência, na relação com o mundo, é uma peça escancaradamente, passivamente escancarada a ele. À espera de que nutrem nela, aliás, que entrem nela, e assim, coerentemente, concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será também o de imitar o mundo, encher os educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de comunicados, falso saber, que ele considera como verdadeiro saber. Que contradição eu penso encontrar, muitas vezes, entre esse campo dos oprimidos. É a reprodução dessa perspectiva bancária, até mesmo entre alguns de nós que se dizem, né, comprometidos com a transformação, com a mudança, comprometidos com a revolução e tal. Não é raro, e
quando eu me coloco nessa posição, é claro, eu particularmente pago um preço fortíssimo, né? Não é raro que a gente encontre bravos, generosos educadores, alinhados nessa perspectiva, né, que estão convencidos dessa perspectiva transformadora, que entendem que o processo pedagógico conscientizador é aquele em que ele vai, olha, inclusive as palavras às vezes são abrir a cabeça do sujeito para conscientizá-lo, abrir os olhos dele. Toda vez que eu escuto essa frase, não, porque eu quero conscientizar os meus educandos, eu vou abrir a cabeça deles, eu fico pensando naquela cena horrorosa daquele filme, foi uma sequência do Silêncios Inocentes, em que o Anthony Hopkins faz um serial killer, aí ele abre, ele corta, ele anestesia o sujeito, corta o cérebro dele, aí a câmera de cima vê o cérebro do sujeito. É uma cena assim, para quem não tem estômago, não dá para assistir. Eu fico pensando, abrir a cabeça do sujeito, é um pouco fazer isso, sabe? É um pouco. A gente não abre a cabeça de ninguém, a gente não abre os olhos de ninguém. Né? Há um processo em que isso acontece. Há um processo em que isso acontece. Porque não havendo um processo, você vai falar e não vai fazer efeito. As nossas falas, os nossos comunicados, se assim a gente pode, eles só se tornam matéria-prima do processo conscientizador quando há um processo, quando outros elementos, outras discussões, outras questões, outros atores, outras situações estão articuladas. Então, é ingênuo achar que se você ficar proferindo, né, e aí vou ser bem exagerado, tá? É ingênuo achar que você, educador, firmemente convicto das ideias do Marx, firmemente convicto das ideias do Paulo Freire, firmemente comunista, socialista, defensor abnegado da revolução. Se você pensa que ficar falando sobre isso o tempo todo é vã a sua esperança de que você vai em algum momento abrir a cabeça de alguém, esse alguém vai incorporar o que você está dizendo e vai passar a agir como você gostaria que ele agisse. Porque no fundo, primeiro, você está sendo bancário, educador bancário, enchendo a cabeça do outro com conteúdos, desejando que, na verdade, ele repita aquilo que você está dizendo. Que ele seja igual a você. Quando o diálogo é forjado nas diferenças. O diálogo é forjado, primeiro, nas ignorâncias. As ignorâncias nossa e do outro sobre o mundo. Para começo de conversa. A ignorância sua em relação ao outro. Eu não sei quem é esse outro. Eu não conheço esse outro. Ele chegou na minha sala de aula e eu conheço um pouco dele. Né? Para conhecê-lo, eu preciso dialogar com ele. Né? E esse diálogo não é apenas uma conversa, tipo conversa de botequim, que é sempre saudável, inclusive, mas eu fico falando assim, o pessoal pensa que eu vivo na farra, né? Eu já falei farra aqui umas 3 ou 4 vezes, já falei em bar umas 2 ou 3 vezes, e agora falei em botequim. Eu não sou farra, não, tá bom? Eu uso como alegorias didáticas. Mas quando voltar, tiver assim, a dose, tudo tiver de boa, vou fazer muitas festas na minha casa, quero fazer, para botar meus amigos todos aqui e acolhê-los com muito abraço. Mas voltando, vamos sair do foco, já está terminando meu tempo. O diálogo, portanto, é esse encontro de ignorantes e sabedores. São simultaneamente ignorantes e sabedores. São ignorantes de algumas coisas e sabedores de algumas outras coisas. Portanto, eles são iguais e diferentes em saberes e ignorâncias. A gestão do processo pedagógico implica essa circulação livre dos saberes e das ignorâncias. Sempre, claro, colocando no educador o papel de estar organizando, né, as condições para que esse processo tenha as estruturas básicas do compartilhamento, do respeito à diferença, da resolução consensuada de conflitos. Resolução consensuada não significa
Consenso não significa unanimidade, consenso significa um acordo provisório você estabelece em relação a alguma coisa, né? E fazer isso, inclusive, colaborar. Por isso que eu vejo um professor dizer, não, essas questões polêmicas eu não levo para a sala de aula, não. Porque exercitar isso, exercitar uma prática que hoje a gente não fizer, não fortalecer, a gente corre o risco de aprofundar a desumanização que vem sendo desencadeada, que é a prática democrática, a prática da democracia. Né? Então, na hora que aqui tem um dos valores mais revolucionários da sujeita, nos valores mais revolucionários, eu vou abrir a cabeça do meu educando, do meu aluno, daquela pessoa. Você está sendo bancário, autoritário, entendeu? Está pintando, está vestindo de vermelho a educação bancária, sabe? Para uma alegoria, né? Você está vestindo de vermelho a educação bancária, né? É claro que quando o Paulo Freire está falando da educação bancária, está falando que, quando ele diz assim, na educação bancária, o mundo é empurrado cabeça dentro, né? A perspectiva de que a consciência do educando vai ser tomada pelo mundo, é claro que ele está falando do mundo tal como ele é, né? Preponderantemente opressor, atravessado por culturas, valores autoritárias, e a educação bancária, obviamente, ao fazer isso, ela reforça, né? Mas quando aquele sujeito revolucionário, aquele educador comprometido com a transformação, firmemente devoto, ele opera o mesmo instrumento da bancária, ele está totalmente equipado. E Paulo Freire tem uma passagem que ele fala exatamente isso, né? De que você não pode utilizar os instrumentos da educação bancária para afirmar a educação libertadora. É um contrassenso. É absolutamente contraditório, né? Assim como seria contraditório, né? Os opressores valerem de uma pedagogia libertadora, a promoção do diálogo, né? O reconhecimento dos diferentes, a resolução dialógica dos conflitos. Seria absolutamente contraditório que a classe, né, uma classe opressora se valesse dessa pedagogia libertadora, desses instrumentos, para se afirmar. Porque isso está fora da sua essência opressora. Bom, dito isto, eu chego ao final, porque já está mesmo no limite, e a gente se abre para a conversa, fiquem à vontade. Desculpem a barulhada que tá, mas é como eu falei, eu estou trocando a fiação da casa todinha, porque caiu a energia no final de semana, e eu fiquei sem energia elétrica. Foi bom, porque me lembrei da época que eu morava em Caicó, quando caía a energia, a gente ia para o meio da rua brincar. Eu não fui para o meio da rua, mas fiquei brincando. Mas vamos lá, fiquem à vontade. Então, ampliando esse espaço de dialogicidade, de diálogo, nós propomos aqui no chat, né, que as nossas interações elas podem se dar aqui de forma escrita e também de forma oralizada, né? Então, os participantes eles podem estar aí dialogando com Alessandro, com a obra Pedagogia do Oprimido, fazendo aí esse triângulo, né, dialógico aí, para tirar dúvidas, fazer comentários, ampliar a perspectiva, também discordar, né? É preciso também apresentar as ideias divergentes, críticas, né? É importante, sim. Então, podemos dar uma olhada aqui no chat. Muitos comentários, né, ao longo da apresentação, na verdade, do diálogo, né, porque realmente foi uma conversa, né, sobre pontos cruciais, pontos fundantes da pedagogia do oprimido, principalmente os conceitos de liberdade, de opressão, de
oprimido, opressor, que está realmente na base, né, dessa obra. Então, tem alguém que quer começar na dimensão da interação oral, dialogando aí com o professor Alessandro? Rayane, tem uma pergunta aqui, Rayane, né? Professor, com a obra Pedagogia do Oprimido e as ideias de Freire pode vir a contribuir na libertação de indivíduos pertencentes à comunidade LGBTQIA+, né? É a pergunta da Rayane. Então, professor Alessandro, você pode começar a responder a Rayane, enquanto mais perguntas podem estar surgindo, né? Beleza. Quando Paulo Freire fala sobre... Adorei essa pergunta, Rayane, adorei. Porque, inclusive, eu gosto muito de, nas minhas aulas, digamos assim, trazer narrativas, testemunhos pessoais. Para não falar dos outros, eu falo de mim, né? Que é melhor, né? Porque aí eu assumo a responsabilidade inteira pelo que eu estou falando. Mas, quando Paulo Freire fala assim, que as relações... Quando os oprimidos se libertam, eles libertam também os opressores. É muito importante essa questão, porque alguns podem pensar assim, Paulo Freire acreditando firmemente que a gente vai convencer. Bom, não vai dar para convencer o inominável, mas vai dar para convencer os filhotes dele, ou uma galera ao lado dele, de que eles devem deixar essa maldade autoritária e passar para o lado de cá. Não, o Paulo Freire ele não tem essa ilusão, né? Porque, volto a dizer, não é uma questão individual, de convencimento individual. É uma questão de processos sociais e coletivos. Vou dar um exemplo. A minha cabeleireira, ela é trans. Eu gosto de brincar com ela, dizendo que ela faz minha cabeça já há mais de 30 anos, porque de fato, há mais de 30 anos que ela faz minha cabeça. Se vocês acham que minha cabeça está bacana, ela também tem responsabilidade nisso. Eu estou falando do cabelo também, tá certo? Mas, na medida em que a gente foi, né, tendo intimidade pela minha ida, minhas idas, né, sei lá, recorrente lá, a gente acabou virando amigo. E há cerca de 10 anos atrás, ela me chamou a atenção para uma coisa que eu efetivamente não fazia, não estava na minha instrução, não estava na minha elaboração. Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa em relação às pessoas que têm orientação sexual diferente da minha. Nunca fui. Já me flagrei preconceituoso, assim, não me flagrei. Após a gente se tornando mais maduro, a gente vai olhando para trás e dizendo, eita caramba, olha a merda que eu fiz ali naquele negócio. Aí você vai se lembrando e é esse processo de amadurecimento que você vai tendo. Então, em relação a pessoas de outra orientação sexual, eu nunca tive. Eu não me dava conta, efetivamente, de toda, vamos dizer assim, de toda a tensão da questão, senão pelo contato que eu tive com a minha cabeleireira. E veja, eu estou falando que ela é minha cabeleireira há cerca de 30 anos, somente há cerca de 10, 15 anos, depois de uns 15 anos de relação com ela, uma conversa, ela me trouxe a seguinte situação, né? A gente estava lá cortando meu cabelo e eu, de repente, disse a ela, falando de um filme bacana que estava passando no centro, e eu disse, você viu o filme, parará, parará? E ela disse, Sandro, eu já tem muito tempo que não vou ao cinema. E eu, por quê? Ela disse, não, porque eu gosto de ir para o cinema acompanhada.
de preferência do meu amor. Só que eu não posso ir para o cinema, porque eu não posso ir pegar de mãos dadas com ele, as pessoas ficam olhando. Eu não posso fazer um carinho com ele na fila, porque as pessoas vão olhar de forma esquisita, estranha. Eu não posso, mesmo dentro do cinema, uma vez eu entro com ele, as pessoas percebem, se a gente fosse beijar no cinema, a gente sabe que pode dar um problema. E ela ficava falando, eu digo, caramba, a gente tem experiência, a gente sabe que existe, a gente tem sensibilidade, mas a gente não dá conta, muitas vezes, de coisas que são elementares, são básicas. Então, para nós que vivemos a tranquilidade que as relações de opressão instauram, a tranquilidade que as relações heterossexuais, heteroafetivas, relações de opressão heterossexual, afetiva nos permite, a tranquilidade de ir para um cinema dada com o seu amor, a possibilidade de você beijá-lo, ou beijá-la, é algo que, para a gente, é tão natural e tão claro. E, no entanto, desejo que a minha cabeleireira, que vivencia relações dessa opressão, o que ela queria era apenas poder ter o mesmo direito. Se ela vive esse direito, pelo menos nessa dimensão, as relações opressivas deixam de existir. Eu deixo de estar compondo um grupo opressor porque essa opressão ela deixa de existir. Porque o que existe agora é o reconhecimento de todos como detentores dos mesmos direitos. Então, não é que agora vai ser proibido, né? Se a gente for, não é que na ascensão do pensamento LGBTQI+, os heterossexuais é que vão ser proibidos de ir para o cinema. Não seria esse o cenário, né? Mas apenas, então, somente a garantia de que todos pudessem ir ao cinema, né? Então, ajuda muito, né? Ainda não, mais ainda, ajuda mais ainda, no sentido de fazer com que determinados segmentos dessa população possa, de fato, se perceber como vivenciando situações de opressão, né? Nós temos, eu conheço pelo menos duas pessoas que elas são dois rapazes que gostam de rapazes também. E que, nossa senhora, em 2016, eu não conseguia conversar com um deles, né, pela forma como ele tratava o processo do impeachment da presidenta Dilma, né, eu não conseguia. Eu dizia para ele, cara, você não está percebendo que você está se colocando do lado de uma galera que é uma galera que não te aceita como você é. Simplesmente não te aceita como você é. E você estar do lado deles não vai fazer com que eles te aceitem. Não é você compartilhar com eles o desejo do impeachment da Dilma, vai fazer você ser aceito por eles. Eu também não estou preocupado com isso. Beleza? E outro também, que inclusive tem um outro que é bem conhecido na cidade, que é um grande artista, mas que tem assumido. Por quê? Porque no fundo, a situação que eu tenho, e uma sensação, né, aí eu não posso falar por ele, seria inclusive interessante um bom debate envolvendo pessoas dessa população que defendem ideias contrárias, mas nós temos, aí vou falar no geral, né, nós temos entre os oprimidos esse desejo de estar no lugar social do opressor. E para isso, ele paga o preço ou de esconder o que ele é, de fato, ou, que a outra possibilidade é reconhecer a narrativa do opressor e
tentar essa aceitação por mecanismos de drible, né? De drible disso daí. Do que eu estou chamando de drible, né? São aquelas pessoas que dizem, sim, realmente eu acho que eu sou esquisito. Eu sou esquisito, eu estou fora do padrão. E acho que quem defende o padrão está correto. Se eu sou esquisito, eu tenho que ficar nesse lugar do esquisito, né? E tenho que arcar com essas consequências, né? Nós vamos ter que é o processo de ressignificação, os processos de ressignificação, que você vai encontrar muito fortemente construído pela população negra no Brasil, por exemplo. Os processos de ressignificação, os processos de ressignificação de símbolos. Então, aquele filme O Pagador de Promessas, né, retrata isso muito fortemente, né? O sujeito ressignifica, ele tem a clareza, né, de que Santa Bárbara e Yansan é a mesma coisa, né? E ele não pensa que é a mesma coisa para ser aceito. Ele pensa que é a mesma coisa porque ele afirma que é a mesma coisa e enfrenta qualquer negação daquilo pela sua convicção, né, de identificação com aquela energia, né? Se para alguns o Zé do Burro, lá do Pagador de Promessa, é um pobre coitado que deixou-se tomar pelas relações opressoras, porque ele quer pagar a promessa na igreja de Santa Bárbara, né? Nós temos ali também um outro processo acontecendo. Porque algumas populações negras fizeram isso, né? Não, eu vou virar católico para poder ser aceito e a chicotada no lombo ser diminuída, né? Mas muitos deles faziam essa conversão operando essa ressignificação. Ah, eu vou ser devoto de São Jorge porque ele é algum, né? Ele é algum. Ele, na verdade, é algum, né? Então, é também uma afirmação da sua identidade, né? Enquanto o católico vai dizer, ele pensa que São Jorge é algum, ele vai dizer, não, você é que pensa que São Jorge é algum, porque São Jorge... Aliás, você que pensa que algum é São Jorge, porque, na verdade, São Jorge é algum, né? Então, essa lógica eu acho bastante interessante, né? Acho que não é mais aprofundada em Paulo Freire. Há outros autores que eu acho que nos ajudam mais a pensar isso, por exemplo, o Michel de Certeau, né? E mesmo alguns outros antropólogos, né, que têm estudado essas populações, essa temática identitária, né? Bom, não sei se eu ajudei aí, Rayana, a reflexão, mas eu penso um pouco por aí. O Paulo Freire, ele nos ajuda a pensar, sim, nesse sentido, né? Porque ele dá essas pistas, né? E a gente precisa também aprofundar com outros autores. Bem, temos ainda questões, e são 3 questões, né? Cada uma vai também em direções diferentes, sempre fazendo a relação com a teoria freiriana. A primeira, na verdade, é a segunda, né, desse debate, dessa ampliação do diálogo. A segunda questão é de Luiz Antônio, e ele vai falar sobre a questão do momento atual no país, né, em que o pensamento de Freire é tido como inimigo a ser combatido, né, pelo atual governo do inominável, né? Então, como sinalizar novos tempos frente a essa situação, né? De negação da teoria freiriana. A outra questão
Matheus? Oi, Luiz. Não, só uma observação aqui na minha pergunta, eu vou oralizar, tá certo? Na Certo. verdade, eu gostaria de ouvir a leitura do professor sobre o que esse tempo sinaliza para nós. Esse combate personificado na pessoa do Paulo Freire, o que isso sinaliza, o que isso pode ser traduzido para nós aqui nessa manhã, e também como é que a gente pode pegar as noções freirianas, trabalhar essas noções freirianas, na construção dessas pedagogias e de um currículo mais libertador. São duas perguntas em uma, só para não ficar aqui a dúvida, mas Pronto. o que é que esse momento diz para nós, na leitura do professor, como é que a gente pode voltar-se às noções freirianas nessa perspectiva de um currículo de pedagogias mais libertadoras. Certo. Desculpe interromper, desculpe. Não, tudo bem, clareou mais a pergunta. E o final da sua questão, ela vai realmente ser continuada com a de Diane Mororó, né? Que ela vai trazer também essa perspectiva do currículo, né? Como pensar um currículo, um conteúdo voltado para a libertação, para romper, né? Com esse caráter enrijecedor, né? Acho que o final da sua pergunta emenda com a de Diane, e a gente pode fechar essa interlocução com a pergunta de Claudete, né? Claudete, ela fala especificamente sobre o espaço da educação de jovens e adultos, né? Que é um âmbito específico em que o professor Alessandro atua, né? Então, ela começa dizendo parabéns pela fala e pela brilhante alegoria pedagógica, né? No discurso, na apresentação, né? Dentro do atual cenário imposto, fazendo um paralelo com Freire, dentro do princípio das pedagogias para a liberdade, como o senhor vê as novas diretrizes para a educação de jovens e adultos recentemente publicadas, né? Agora, recentemente, nesse ano, né? Então, são 3 questões, e aí o professor Alessandro está com a palavra. Ok. Então, vamos pegar pela ordem aí, né? O combate, quem pensa que o pessoal que está no governo é doido, né? Tá, digamos assim, sendo desrespeitoso com os doidos, né? Sinceramente. São militares. Eles são militares. E como militares, eles têm um agudo senso de estratégia. Bom, eles podem, como qualquer militar, pode dar errado, né? Napoleão era um grande estrategista, perdeu a guerra. Lampião, dizem que era um grande estrategista, também foi abatido, né? Apesar de que eu tenho um livro de um cara que ele disse que encontrou Lampião e conversou com ele depois de morto, mas isso é outra história. Então, assim, eles são militares, então eles têm uma estratégia definida. E nessa estratégia está a afirmação dos pressupostos que eles são mais caros, né? Esse bloco político que está no poder hoje e que conseguiu, de 2013 para cá, ascender, ganhar força, ganhar musculatura, é um grupo que tem um claro viés fascista. Fascista. E eles vão afirmar esse viés fascista em todos os espaços possíveis, porque é próprio do fascismo. Um governo não se sustenta apenas pelo poder das armas. É preciso que ele estabeleça processos e fortaleça processos de convencimento. Hitler, quando ocupou a França, ele nomeou como governantes franceses, né? Quem governou a França durante a ocupação alemã não foram os alemães. Quer dizer, foram os alemães, mas
tendo como testas de ferro franceses, pessoas que acreditavam no nazismo, né? Nos Estados Unidos, largos setores políticos dos Estados Unidos, Henry Ford, o maior industrial americano, ele era nazista. Setores do Partido Democrata, do Partido Republicano americano, acolheram nazistas com o fim da Segunda Guerra. E não apenas porque alguns deles eram cientistas renomados e eles precisavam desses caras para a disputa com os soviéticos, mas cidadãos, porque dentro da cultura americana existem os supremacistas brancos, que são nazistas, que são fascistas. Então, é preciso convencer. E para convencer, você lida com o quê? O convencimento lida com o quê? Lida com conhecimento, lida com saber, lida com cultura. O processo de convencimento se dá no campo da discussão e da apropriação do conhecimento, na gestão também do conhecimento e do saber. Então, se eu tenho que convencer alguém sobre alguma coisa, eu vou trazer um conjunto de informações, conhecimentos e saberes que possam influenciar aquela pessoa. Então, eles precisam ter controle desse processo. Quando Paulo Freire fala que o processo de educação é um processo dialógico, aberto ao diálogo e o debate entre diferentes, essa ideia, ela quebra essa lógica fascista, autoritária, né, de gestão controlada e absoluta, unilateral, do saber e dos conhecimentos. Então, não é à toa, não é uma birra, como alguns podem imaginar. Uma birra. Tem fundamento. Está articulado a uma lógica, a uma estratégia autoritária que tem sido desenvolvida, né? E que já estava presente, né, lá em 2013. Né? Eu participei de uma manifestação, uma ou duas manifestações, uma eu me lembro claramente, de 2013, em que o pessoal do PSTU foi atacado, porque estava com as bandeiras do PSTU lá e tal, e o pessoal, contra partido, fora partido, parará. Eu digo, ih, rapaz, essa galera aí, se essa galera tomar conta desse movimento, estamos ferrados. E tomaram conta do movimento. Né? Tomaram conta daquele movimento de junho de 2013. Então, quando a gente fala em conhecimento, saber, a gente está falando de quê? De currículo. Né? E aí vem algo que realmente a gente tem que colocar as cartas na mesa. Né? Eu vou, como educador, pautar meu processo pedagógico no livro didático, ou eu vou pautar pelo diálogo que eu estabelecer com os meus estudantes. Uma coisa, e isso todo professor tem, né? E aí, por exemplo, o pessoal do IF e mesmo da universidade, a gente tem as ementas das disciplinas. As ementas elas dão um norte. Né? Mas, e se a ementa não interessa ao estudante? O que é que faz? O problema é do estudante ou da ementa? Né? Em sendo da ementa, qual é a nossa responsabilidade como educador? Né? Eu estou falando da ementa, mas a ementa ainda é genérica. Muitas ementas de disciplina elas são genéricas o suficiente, porque há uma cultura entre nós de que a ementa tem que ser genérica para que o professor tenha liberdade pedagógica, né, profissional, de conduzir a sua disciplina. Mas e quando o professor, ao invés de utilizar essa liberdade, ele opta, aí lá vem Paulo Freire, será que por medo da liberdade? Ele opta em se aprisionar o livro didático.
Então, ele se torna um mero executor da lógica que é o livro didático. Então, ele não está trabalhando o que é o interesse do estudante, ele está trabalhando o que é o interesse do livro didático. Ele não está trabalhando as necessidades de aprendizagem claramente expostas pelos estudantes, mas as necessidades de aprendizagem que o livro resolveu que eles têm. Então, sequer é um diálogo com o livro didático, porque também, tudo bem, vamos pegar aí um professor, eu me coloco nesse lugar porque eu já passei por isso, né? Eu vou ter que dar aula com uma disciplina que jogaram para mim e eu efetivamente não tinha me preparado para tal. Qual é o primeiro movimento natural de qualquer educador? Vamos ver aqui os livros didáticos que foram utilizados ou que se utilizam nessa disciplina. Mas uma coisa é eu dialogar com esses livros didáticos, uma coisa é eles serem referências, indicações que eu posso ou não adotar, que eu entendo que eu, inclusive, posso alterá-los. Ou seja, são muito mais... É como perfume, você dá uma cheirada para saber qual é, se gosta ou não, do que propriamente algo que você vai passar no seu corpo. Né? Eu não tenho nenhum problema de cheirar qualquer perfume que me ofereçam. Mas eu vou decidir se uso ou não o perfume. Então passo, ponho aqui no punho, dou uma cheirada, ponho aqui no braço, né? Mas eu só uso aquilo que efetivamente eu entendo que me serve. Eu penso da mesma forma quando eu olho para a questão do currículo. E aí vem também um pouco a discussão sobre EJA, mas antes de entrar na discussão sobre EJA e BNCC, né? Uma vez uma aluna chegou para mim, ela estava fazendo um estágio em EJA, né? E ela disse, professor, eu estou com uma turma que tem a maioria mulher. E eu estava pensando em discutir a Lei Maria da Penha. O que é que você acha? Você acha que eu devo fazer? Eu digo, você não devia estar perguntando para mim isso, não. Você devia estar perguntando para elas. De boas. Eu posso lhe ajudar. Se você quiser, eu lhe ajudo. A gente pensar esse trabalho. Mas eu só lhe ajudo se isso for algo que você identifique como sendo uma necessidade delas. Aí, a forma que alguém pode chegar e dizer, mas normalmente, né, pelo grau de maturidade, etc, 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 os estudantes não têm clareza de quais são as necessidades de aprendizagem. Eles ignoram. Nós também ignoramos. Nós também não sabemos quais são as necessidades deles. Essa é a questão. Mas a gente sabe que eles vivem no mundo, certamente eles têm dramas, certamente eles têm questões, certamente essa exceção no mundo traz para eles conflitos, questões, dúvidas, desejos, mas nós não sabemos, porque nós ignoramos. Então, qual é o primeiro movimento? É o reconhecimento no diálogo do que é que o outro sabe e do que é que o outro não sabe. Para que aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei possa estar na roda, a gente possa pensar o processo. Né? Então, isso é uma coisa. Em relação a EJA e BNCC, a minha resposta já está começando a ligar. Né? As diretrizes nacionais curriculares da EJA que nós tínhamos, com base no parecer do professor Jamil Cury, parecer 11/2000, que gerou a resolução número 1/2000, é um parecer que uma das limitações dele, pelo menos nos olhos de algumas pessoas, é de que ele não era detalhado o suficientemente para construir os currículos dos estados e dos municípios na área de EJA. Isso é meia verdade.
Por que é minha verdade? Porque, primeiro, efetivamente, na resolução diz que esse processo de organização do currículo, dos currículos nas redes estaduais e municipais, ele atribui aos próprios estados e municípios. Então, obviamente, o sentido daquele texto é de ser genérico o suficiente para que estados e municípios possam ter a liberdade de organizar, né? Mas aí começa a questão, né? Esse genérico, essas afirmações genéricas, dentro delas tem algumas coisas que são extremamente precisas. Só que a leitura e a interpretação que se fez rigorosamente na nossa educação de jovens e adultos, né, empobreceu. Que é o quê? A ideia de que, para eu pensar o currículo, estados e municípios, pensar esse currículo na EJA supõe compreender as condições de vida desse público. Então, como é que um documento de caráter nacional vai estabelecer currículo para um país que tem uma realidade tão diversificada, de sujeitos na EJA tão diversos? É complicado. Como é que eu vou dizer o que é que deve ser? Como é que eu vou dizer que você vai ter que trabalhar isto ou aquilo para o sujeito da EJA que está lá no Amazonas e o sujeito da EJA que está na metrópole de São Paulo? São sujeitos totalmente distintos. Inclusive, a relação deles com o tempo é totalmente distinta. Né? O sujeito da EJA, por exemplo, e aí eu não vou muito longe, eu fui para o Amazonas, então eu vou aqui para perto. O sujeito da EJA, aqui em Barra de Acharanguape, o sujeito que ele passa metade da vida dele no mar, a outra metade ele passa em terra. Metade da vida dele, do tempo dele ele passa no mar, significa que já é renovado por falta, né? Porque 50% do tempo dele ele está no mar. Então, do ponto de vista, né, da escola, o sujeito nem deve procurar a escola, que já vai ser reprovado por falta. Isso se eu tenho uma visão, né, não flexível daquela norma lá da LDB de 75% de frequência. Porque a resolução lá do Jamil Cury fala que tem que considerar as condições de vida do sujeito. Significa, portanto, que se eu vou considerar as condições de vida dele, eu posso pensar que aquela metade do tempo que ele está no mar é também tempo curricular, desde que o currículo, pensado pela escola e não pelo sujeito lá de Brasília, o currículo pensado pela escola esteja articulado a esse tempo curricular que ele exerce fora da escola, lá no mar. Então, a escola pode estabelecer um diálogo, pensar atividades para serem realizadas ou, no mínimo, tenham como referência o tempo que ele passou no mar. E aquilo ser tempo letivo. E, portanto, está dentro dos tais 75%. Eu estou dando só um exemplo bem que está relacionado à frequência, mas que volta para a questão curricular mais ampla. Dá trabalho? É claro que dá trabalho. Dá trabalho, especialmente para nós que já incorporamos uma dinâmica extremamente padronizada, serial, uma lógica serial, uma lógica padronizada. Aí dá trabalho. Mas aí vem aquela história, as opções políticas, né? É política e é pedagógica, né? Meu compromisso é de politicamente garantir o direito à educação daqueles sujeitos, então que alternativas eu vou pensar para isso? Né? Ou eu vou me render a uma interpretação da lógica da frequência, que é a interpretação que é dada para estudos para escolas de criança e adolescente. Então, e é isso um pouco que acontece com a história da BNCC, essa tentativa não, porque agora virou resolução oficial, de alinhar a EJA à BNCC. Né? Ora, a BNCC ela foi pensada num modelo serial, né? E com os olhos voltados para a escola de crianças e adolescentes.
Como é que eu... E, portanto, tem uma coisa meio homogeneizante o tempo todo. É um absurdo eu tentar enquadrar a EJA na lógica da BNCC. Porque o sujeito da EJA, além dessa diversidade própria de jovens e adultos que estão aí inseridos no mundo, um mundo vasto e diverso, como são jovens e adultos que tiveram uma relação acidentada, conflituosa com a escola, de entradas e saídas recorrentes, eles têm diferenças de apropriação de conhecimentos, inclusive dos conhecimentos escolares, que não tem como você estabelecer réguas de padronagem. Então, você vai encontrar um sujeito que, de repente, domina as 4 operações da matemática mentalmente, mas não sabe ler e escrever. Então, na matemática, ele está lá na EJA 4, vamos dizer assim, e em leitura e escrita ele está no EJA 1. Está na EJA 1, entende como é que é? A não ser que... E aí vem a história do padrão, né? Como a gente está numa sociedade grafocêntrica, não sei o seguinte, eu não reconheço essas 4 operações que ele domina mentalmente. Eu só reconheço se ele souber escrever essas 4 operações. Aí eu vou considerar que ele sabe das 4 operações de matemática. É uma opção? É uma opção. É uma opção pedagógica e política. Pedagógica, porque vincula os saberes à possibilidade apenas do registro escrito, se rende, portanto, à dinâmica da sociedade grafocêntrica, e é política, porque esse sujeito, se ele não aprender, ele vai ser tirado da escola, ele não vai ficar na escola. Portanto, você vai estar negando a ele a possibilidade de ele desenvolver os conhecimentos dele. Inclusive a possibilidade, talvez até, de aprender a escrever as operações que estão na cabeça dele. Né? Porque se ele for liberado, vamos dizer assim, se ele for reconhecido pela escola como conhecedor das 4 operações, e ele tentar avançar lá na sociedade em relação a isso, certamente ele vai encontrar situações em que saber escrever as 4 operações vai ser posta como uma necessidade. E ele vai procurar a escola. Escola, cara, eu acho que não é só suficiente eu só saber aquelas 4 operações de cabeça, não. Eu acho que eu vou ter que realmente aprender a escrever. Vocês me ajudam? Aí o currículo se casa com a necessidade dele. O currículo que antes presumia a necessidade e impunha a necessidade a ele, sem o reconhecimento, né? Nesse novo momento, já vai se dar de outra forma. Ele necessita, ele quer, ele precisa. Né? E isso vale para qualquer conhecimento. Né? Inclusive, e aí eu gosto sempre de usar essa alegoria, inclusive aquilo que ele já sabe e que está meio que caótico, desorganizado, porque nós estamos falando de sujeitos que, como esse da matemática que eu falei aqui, que aprendem coisas fora da escola. Então, o sujeito acessa a internet, vê televisão, escuta a rádio. Então, ele, por exemplo, história da humanidade, ele conhece coisas da história da humanidade pelo contato que ele teve, não só pela vida pessoal dele, né, pelo registro que a biografia dele traz, mas pelo que ele escuta, ouve, por aí. Então tem um caos, vamos dizer assim, instalado, vamos dizer assim, na cabeça dele, em relação, por exemplo, a fatos históricos, vamos usar esse exemplo de maneira bem aleatória. Então, o que é que cabe ao professor de história? Um caminho é, eu vou correr aqui no livro didático para ver o que é que eu vou ensinar de história para ele. Ou vou consultar aqui a BNCC, o que é que ela diz que eu tenho que fazer. Outra coisa é, amigo, vamos conversar sobre sua trajetória biográfica. Você nasceu em que ano? Ano tal. O que será que acontecia nesse ano? Você sabe o que é que acontecia nesse ano quando você nasceu? Ou quando você era criança? O que é que você lembra de ter vivenciado? O que é que significou isso que você vivenciou? E, sabe, e tantas outras coisas. E você não foge do mais importante, que é, efetivamente, você estar produzindo conhecimento junto com o sujeito, né, dando-lhe instrumentos e condições dele olhar para o mundo com base nesses conhecimentos sistematizados, né, e se inserindo no mundo de maneira
autônoma, de maneira articulada, qualitativamente diferenciada, né? Porque é uma outra qualidade a imersão no mundo de um sujeito, quando ele estabelece com a escola e com os professores uma relação bacana de construção dos conhecimentos, né? Mas, como eu digo, são opções políticas. No caso, eu entendo que essa opção que o Conselho Nacional da Educação teve de reconhecer o alinhamento da EJA à BNCC foi uma decisão errada, né? Na EJA, o caminho que eu entendo, e é um pouco isso que a gente tenta fazer no projeto EJA em Movimento, né? O caminho é, primeiro, fortalecer o protagonismo dos professores. Os professores, eles fazem coisas. Algumas coisas que eles fazem são reprodução do livro didático. Algumas coisas são reprodução, inclusive, dos livros didáticos da escola regular, né? Da escola para criança e para adolescente, na EJA. Mas alguns deles fazem coisas interessantes, ressignificam coisas. Então, qual é o papel de quem tenta pensar o currículo na EJA? Valorizar esse protagonismo, abrir esse debate, inclusive para que aqueles que desenvolviam e desenvolvem uma atividade prisioneira de um livro didático, e pior ainda, de um livro didático que foi feito para criança e adolescente, eles possam repensar as próprias práticas. E nesse processo, a gente ir tentando, vamos dizer assim, constituir um repertório ou um inventário, né, daquelas práticas que a gente considera, e a gente, quem está envolvido no processo, né, considera como relevante, potente, para a gente socializar. Então, é muito importante que os professores eles sejam sempre articulados em circuitos de autorreflexão. O nosso projeto EJA em Movimento tenta fazer isso daí. Então, a gente tem grupos, né? Então, o grupo do Café com Paulo Freire, o grupo lá de alinhamento EJA e BNCC, e o próprio grupo que se reúne mensalmente. Mensalmente, a gente faz reuniões, que a gente chama de reuniões virtuosas, né? Com essa ideia. Então, a gente traz uma pessoa que desenvolveu uma atividade bacana, uma experiência interessante. A gente traz alguém que... E a gente sempre tenta trazer professores da rede da educação básica, porque a gente não entende que a universidade vai dizer para os professores o que é que eles têm que fazer, né? Então, há momentos em que a gente fala, há momentos em que a gente entra na discussão e se coloca. Então, às vezes, a gente traz professores da universidade para falar para os professores da rede da educação básica. Mas há uma grande quantidade de professores da rede de educação básica que estão lá, se colocando, e a gente estimula isso. Professor, venha falar a sua experiência, né? Naquilo que ela deu certo e naquilo que ela deu de errado, porque a gente só cresce se a gente tiver esse diálogo, né? Aí a gente está construindo o currículo, né? E não ficar esperando que alguém lá de cima, ou não sei de onde, diga, ó, eu acho que você tem que fazer assim, ó, e quem não fizer está ferrado. Aí não tem diálogo, aí é outro tipo de relação, né? Totalmente distinta, e que de freiriano não tem nada, né? Não sei se respondi, mas enfim. No mínimo, se eu não respondi, vai sair novas perguntas, né? Por isso. Gratidão, professor. Excelente. Gratidão. Professor, eu coloquei aqui no chat, mas eu faço questão de dizer ao vivo em cores, que manhã inspiradora, né? Você trouxe para o PPGP online, para o IFRN virtual, o virtuoso, adorei o trocadilho, não é reunião virtual, é reunião virtuosa, né? Um banho de teorização com sensibilidade e didática também, não é? Porque você trabalhou um manuscrito que, se a gente assume a leitura na íntegra, a gente vai perceber que as ideias são bem profundas, né? E vai requerer realmente um nível de concentração bem significativo, e você conseguiu traduzir para a gente aqui as ideias centrais que Paulo Freire deseja alcançar com o manuscrito de uma forma super leve, super irreverente, super dinâmica. Eu estou encantada, professor Matheus, como foi acertado esse nome, não é? Que maravilha esse sim, que chegou para nós na manhã de hoje, dia 29 de junho. Terminou que eu nem tirei a gravação durante as problemáticas, porque eu achei que elas mereciam mesmo circular pelo universo, porque eram questões que
essa palavra questões, né, que tantas vezes o professor Alessandro diz, que lembra problematização, perguntas, inquietações, e que foram questões que realmente precisa transbordar nossa sala de aula virtual. Eu fui deixando, cada questão que ia aparecendo, você ia refletindo, eu digo, não, essa vai ficar, porque essa também é importante, que quem não está aqui, ouça, e foi ficando. Mas agora eu vou sim encerrar o vídeo, mas antes de encerrar, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, a sua colaboração aqui conosco. Infelizmente, existe uma história de um tempo regulamentar, né, que diz que a gente não pode ultrapassar 1h30, eu acho que a gente, inclusive, já ultrapassou, mas também é como se nem tivesse passado, porque não tem uma menina desse que está no chat aí reclamando, ou acho que nem fome estão sentindo, nem sede. É um povo tudo educado. Um povo muito bem educado. Pois é, porque assim, né, como a experiência e a vivência está sendo realizadora, né, está sendo com estado de fruição muito gostoso, muito pleno, então a gente não está nem sentindo, né, os rebatimentos e os condicionantes aí da tecnologia, do horário da fome e tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tenho convicção de que depois da aula de hoje, muitos dos trabalhos de conclusão da disciplina vão correr para abordar a pedagogia do oprimido, esse manuscrito, né, que o professor Alessandro, quem traduziu para a gente no ano de homenagem do PPGP a Paulo Freire. Olha que responsabilidade a sua. Agora eu posso rir, porque deu tudo tão certo, né, Teteus? E foi tudo maravilhoso, tudo pleno, tudo extraordinário, e eu não vejo a hora de ler os trabalhos relacionados ao manuscrito Pedagogia do Oprimido, porque eu tenho convicção de que eles vão estar grávidos das ideias e com a performance que o professor Alessandro Azevedo apresentou para a gente hoje, viu? Um beijo bem grande, vou encerrar a gravação, vou ficar por aqui, mas, Matheus, você ainda pode se expressar. Queremos, assim, efetivamente agradecer ao professor Alessandro, né, de ter colocado na agenda dele, né, esse dia, essa manhã, pela